Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus seja sempre em nossos corações. Obrigado. A oração inicial do Zé Lúcio coadunou bastante com o que nós vamos tratar para a introdução do tema da palestra, cujo tema é uma pergunta feita de propósito. Jesus governa mesmo a terra? Esse tema não foi na intenção de colocar em xeque a questão de Jesus governar ou não o planeta. É em função do momento que nós passamos, que, como disse o Zé Lúcio, para muita gente 2020 ainda está sendo um ano muito complexo, muito difícil, de muita dor, de muitas mudanças, que faz com que muita gente questione a Deus. Muita gente mesmo. E aí, muita gente começa a se perguntar se o mundo está se perdendo, se as coisas perderam o controle. E nós vamos perceber que não. Pelo contrário, embora nós tivéssemos um leque muito grande de abordagem para esse tema de hoje, nós escolhemos um caminho que não é reto, é bastante tortuoso, buscando ali e buscando aqui algumas informações para mostrar que Jesus trabalha com tanta sutileza, com tanta precisão e sem nenhum improviso, de modo que tudo que está acontecendo, como tudo que aconteceu, está exatamente dentro dos propósitos do Cristo. No entanto, quando nós falamos de Jesus, e eu estou aproveitando esse mês de dezembro, onde nós cristãos comemoramos o Natal, para falar do Mestre. Eu particularmente gosto muito de falar de Jesus. Eu me sinto invariavelmente emocionado, me sinto bastante bem. E como ficar falando só Natal, Natal, Natal passa a ser muito óbvio, repetitivo, e as pessoas se esquecem do aniversariante, então a minha proposta é falar do aniversariante. Inclusive amanhã, segunda, nessa casa, coincidiu de ter as duas palestras minhas. Amanhã nós vamos falar sobre Jesus, que homem é este? Sintam-se já convidados no mesmo horário. Mas o fato é que quando nós falamos do Mestre, não são todos os cristãos que têm o mesmo conceito, a mesma visão, o mesmo entendimento do que seja Jesus. Por exemplo, para os nossos irmãos evangélicos, Jesus é apenas o Salvador, alguém distante, que nós precisamos crer, acreditar nele, aceitar a Jesus para conseguir termos a salvação. Uma noção que derivou bastante do protestantismo, que se baseia na palavra de Paulo de Tarso, quando diz sobre a salvação pela fé. No entanto, nenhuma língua antiga remete fé à crença. Mesmo as traduções mais adulteradas não fazem esse link da fé à crença, como lamentavelmente esses cristãos pensam. Principalmente os protestantes luteranos baseiam seu alicerce na salvação pela fé. No entanto, quando nós vamos buscar no hebraico, emuná, que é o significado de fé, no grego, pistes, que quer dizer fé, e no latim, fides,
Quando buscamos a etimologia da palavra, descobrimos que fé quer dizer fidelidade. Então Paulo não mentiu quando disse que a salvação é pela fé, mas pela fidelidade aos ensinos do Cristo. E não simplesmente, de maneira até um tanto quanto simplista, pela crença. Já os nossos irmãos católicos, pelo mistério da Santíssima Trindade, diz que Deus é Jesus. Com base entre as mais de 32 vezes que Jesus se referiu a Deus na terceira pessoa, apenas uma, quando Jesus disse, eu e o Pai somos um, eles se baseiam ali que Jesus é Deus. Mas nós compreendemos, porque existe grande parte da humanidade que precisa ver, que precisa tocar a santidade, para se sentir mais próximo. É o que foi chamado de pensamento mágico. No entanto, ainda acreditam que Deus é o Salvador e que morreu para nos redimir dos nossos pecados. Colocando Jesus também muito distante, tão distante, que segundo os católicos, segundo a doutrina católica, nós precisamos de intermediários para interceder por nós junto a Jesus, daí os santos. Para a doutrina espírita, Jesus é muito maior do que isso tudo. Jesus, ao contrário, está muito próximo de nós, ao alcance do nosso pensamento, das nossas orações. E como diz a questão 625 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, qual foi o tipo mais perfeito que Deus nos ofertou para seguir, para servir como modelo e guia? E ali a resposta mais curta de toda a codificação. Jesus, em algumas tradições, vide Jesus em outras traduções. No entanto, quando temos um modelo, o modelo é algo a ser copiado, a ser espelhado, mas não copiado na aparência, deixar os cabelos crescer, a barba crescer, andar de pés descalços, nada disto. Modelo no sentido do comportamento, do ideário. E guia, aquele que nos guia pelos caminhos tortuosos da vida. Porém, falar de Jesus é muito difícil, até mesmo porque, segundo a doutrina espírita, ele não é uma criatura à parte da humanidade, criada por Deus já perfeito, como acreditam os evangélicos e os católicos. Mas Jesus foi no passado muito longínquo, como qualquer um de nós outros. Imperfeitos, que galgou a reencarnação, a perfeição. Tanto que Emmanuel diz que os sistemas que Jesus evoluiu já não existem mais. E quando a Terra foi criada, há 4,5 bilhões de anos atrás, Jesus já era um espírito perfeito. No entanto, essa reflexão de hoje nós baseamos em mais de 8 livros. Nascentes de Bênçãos, de Joana de Ângeles, Boa Nova, de Humberto de Campos, A Caminho da Luz, de Emmanuel, Cartas e Crônicas de Irmão X, que é o mesmo Humberto de Campos, O Livro dos Espíritos, e outros 2 livros de história. Foi um trabalho de pensar informações e traçar como se fosse aquele brinquedo de pontos, que a gente junta os pontos e vai traçando, propositadamente para mostrar no caminho tortuoso a sutileza
da governança de Jesus, esse irmão mais velho, que cuida assim dos nossos destinos, a quem Deus tutelou a evolução do planeta. Mas como disse João Evangelista, se reuníssemos todos os livros do mundo para escrever o que Jesus fez apenas na sua vida na terra, não daria, não caberia. Agora imagina se fôssemos falar desde a época da criação da terra. Porém, rezam as tradições do mundo espiritual que na direção dos fenômenos relativos a todo o nosso sistema solar, existe uma comunidade de espíritos puros da qual Jesus faz parte, responsável pelo destino de cada um desses planetas do nosso sistema. E essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, segundo Emmanuel, se reuniu para discutir assuntos da terra apenas 2 vezes. A primeira, quando foram discutir como seria a vida no planeta e como ela se daria, o desenvolvimento, que tipo de vida. E no segundo momento, para definir a vinda de Jesus ao nosso orbe, para trazer a lição imortal do seu evangelho de redenção e de amor. Destaca Emmanuel em A Caminho da Luz. Uma força sobre-humana manteve o equilíbrio da nebulosa terrestre, destacada do núcleo central do sistema, dando a ela um conjunto de leis matemáticas, dentro das quais se iriam manifestar todos os fenômenos inteligentes e harmônicos de sua vida por milênios de milênios. Até a criação da lua como mantenedora sutil da vida terrestre, obedece leis extremamente precisas e límpidas. E o projeto da terra foi de tal perfeição, primoroso em tantos detalhes que, por exemplo, se o fundo do mar, em média, fosse mais fundo apenas 3 metros, a vida não seria possível na terra, porque as águas, tragariam todo o oxigênio responsável pela nossa sobrevivência. Se o mar fosse menos profundo, apenas 3 metros em média, também não haveria vida sobre a terra. Pois o volume de oxigênio gerado na atmosfera terrestre não seria suficiente para abastecer toda a vida do planeta. Se a distância da Lua fosse menor 10.000 quilômetros, a vida na Terra não seria possível, porque as marés seriam tão altas que varreriam até as montanhas, impossibilitando a vida. E se fosse mais distante 10.000 quilômetros, e 10.000 quilômetros relativos à distância entre terra e céu, quase nada, também não haveria vida na terra, porque o seu efeito sobre as águas seriam praticamente nulos, impossibilitando a renovação da vida no planeta. Igualmente, se a terra fosse mais próxima do sol, seria crestada pelo calor, não havendo vida, e se fosse mais distante, também não teria luz e calor suficiente para a vida. Por 4,5 bilhões de anos, segundo a nossa ciência, o nosso planeta foi preparado para receber o ser humano. Na verdade, 4 bilhões e 300 mil anos. E 300 mil anos, porque, segundo a ciência, nós, seres humanos, estamos na Terra há apenas 200 mil anos. Para que nós tenhamos uma noção pálida, se eu pegasse toda a história do planeta e escrevesse em um livro de 1.100 páginas,
o homem apareceria no último parágrafo, na última linha. Dali para trás foi só preparação para que nós estivéssemos aqui. E após esse longo processo evolutivo dos genes humanos, os antropóides das cavernas começaram então a se espalhar em grupos por todo o orbe, inspirados pela providência divina, para que no curso vagaroso dos séculos sofressem a influência do meio, do lugar onde viviam, determinando assim os pródomos das raças futuras, nos seus tipos mais diversificados, como por exemplo, a raça negra da África, a raça amarela dos asiáticos, principalmente na China, que segundo Emmanuel foram as duas raças terrícolas surgidas aqui. Porém, nesse período que o ser humano ainda parecia muito mais um símio, um macaco, do que um homem propriamente dito, se operava no sistema distante 42 anos-luz da Terra, o que equivale a dizer que se você pegasse uma nave espacial que voasse à velocidade da luz, ou seja, 300 mil quilômetros por segundo, você gastaria 42 anos para chegar até o sistema da constelação do Cocheiro, conhecido como Capela, que passava àquela época, 200 mil anos atrás, por um momento semelhante ao que a Terra passa hoje, onde saíam da categoria de provas e expiações e mergulhariam na categoria de regeneração. E ali, os milhões de espíritos rebeldes e criminosos que ainda estavam lá atravancando a evolução dos planetas, foram migrados e recebidos pessoalmente por Jesus, que no seu reino de amor e justiça, abençoou-lhes as lágrimas santificadas pela oportunidade de redenção e evolução, recebendo todos eles no orbe terrestre e dizendo-lhes que estariam ao seu lado, amparando, apoiando, ajudando a vencer a saudade dos amores que ficaram para trás, prometendo-lhes a colaboração cotidiana e mais, dizendo que em algum lugar do tempo ele viria pessoalmente para ajudar e para garantir o sucesso do porvir. Esses espíritos então reencarnaram proporcionalmente em várias regiões da Terra, agrupados por similaridade de cultura e de língua dos lugares que viviam, porque Deus não agride consciências. E assim, localizados nas tribos e famílias primitivas descendentes dos primatas, começou a aparecer ao longo dos séculos os primeiros sinais dessa simbiose abençoada, pois espíritos superiores aos da Terra, que ainda nos encontrávamos na categoria de planeta primitivo, imprimiu no nosso DNA essa configuração mais melhorada, tendendo à elegância, que é a postura ereta, dando essa configuração que nós temos hoje. Diz Emmanuel no livro A Caminho da Luz, no capítulo 3, as raças adâmicas guardavam vaga lembrança da sua situação pregressa, tecendo o hino sagrado das reminiscências. As tradições do paraíso
As tradições do paraíso perdido passaram de geração em geração, até que ficasse arquivada nas páginas da Bíblia. Aqueles seres decaídos e desgraçados, a maneira de suas vidas passadas no mundo distante de Capela, com os transcursos dos anos, reuniram-se em 4 grandes grupos que se fixaram depois dos povos mais antigos, obedecendo às afinidades sentimentais e linguísticas que os associavam na constelação do cocheiro. Unidos novamente na esteira do tempo, formaram deste modo o grupo dos Árias, da civilização do Egito, o povo de Israel e as castas da Índia, completando as 6 raças primitivas do planeta Terra. E tendo ouvido a palavra do próprio Cristo, que prometeu a sua vinda, as raças adâmicas, então, guardaram essas reminiscências da promessa do Cristo, o que durante o tempo começou a espalhar pelas culturas, fixando no psiquismo desses povos as previsões cantadas por milênios da vinda do Messias. E o povo judeu, em particular, esperava de uma maneira muito mais dramática, porque foi um povo que sofreu bastante. Descendente dos exilados de Capela, tendo como chaga principal o orgulho, a vaidade, a presunção. Foi um povo extremamente escravizado, com as suas vidas marcadas pela dor e sofrimento. E ao longo dos séculos, 16 profetas que traziam aquelas reminiscências anteriores, preconizavam a vinda de um Meshé, que mais tarde, por aliteração, se tornou Machia, e que foi traduzido para o português como Messias, o esperado. Os chamados profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, e os 12 outros menores, no sentido de quantidade de escritos, se divergiam no sentido de como seria o Messias. Uns falavam que seria realmente o Senhor dos Exércitos, vindo à frente de um grande exército. Outros diziam que não, que seria muito humilde, uma pessoa comum, que mal se destacaria a não ser pelo verbo eloquente e amoroso. Mas todos eles se convergiam para a ideia de que ele viria para salvar o mundo. Porém, Jesus, com a sua sutileza, preparando, porque, segundo Joana de Ângeles, mais de 2000 anos antes da vinda do Cristo, o seu psiquismo já abraçava o planeta. E no passar do tempo ia se corporificando, culminando com o seu nascimento. No entanto, durante todos os tempos, Jesus enviou à terra os seus missionários e mensageiros para preparar nos diferentes povos a ideia do Evangelho, que não distingue povo, nem raça, nem credo, que é uma linguagem universal, não universal da terra, universal de todo o universo. Há 3000 anos antes veio Krishna na Índia, estabelecendo já aquele tempo as primícias da busca de Deus. 1900 anos antes de Cristo veio Hammurabi na Mesopotâmia, estabelecendo o seu código conhecido como Código de Hammurabi, ou Código de Hammurabi, como queira, baseado na antiga lei de Italião do olho por olho, dente por dente, mas que transforma todos os costumes e tradições daquele povo, que separado em tribo, cada um tinha as suas leis, os seus costumes. 1300 anos antes de Cristo veio Akenaton no Egito, um faraó que disse que Deus era como o sol, que chamou de Atom, trazendo a ideia de um Deus único, dizendo que Deus era único e que nos aquecia a todos, mesmo quando nós não estivéssemos vendo pela noite.
quando chegou Moisés, há 1200 anos antes de Cristo, recebe o decálogo pelo psiquismo do Cristo, enviando àquela época a lei necessária para domesticar a humanidade, quase selvagem, ainda muito infantil no seu entendimento espiritual. 900 anos antes de Cristo veio Elias, que se comprometeu então a inspirar os profetas, abrindo espaço para a chegada do Cristo. 630 anos antes de Cristo veio Zoroastro, na Pérsia, mostrando através do seu Zendavesta, ou Zendavesta, como queiram, que Deus é algo imanente, que está em nós e fora de nós. E assim por diante, como Buda em 540 a.C., no sul do Nepal, apresentando o caminho do meio, aquele nem tanto austeridade, nem tanta vulgaridade, e até Pitágoras, na Grécia, em 496 a.C., que foi capaz de demonstrar matematicamente a realidade de Deus. Porém, não bastava só os missionários, não bastava só os emissários do Cristo, porque o povo da terra era ainda um solo infértil para receber do jeito que precisava as mensagens do Cristo. Dada a imaturidade espiritual da humanidade, esses diferentes povos se espalhavam de maneira muito diversa, reunidos em pequenos grupos, os chamados burgos, que eram apenas fortificações, apenas vilarejos, um castelo, onde cada um tinha sua moeda, a sua lei e principalmente a sua língua, o seu idioma. E era preciso unificar esses costumes e principalmente a língua, para permitir que essa mensagem do Cristo se espalhasse e ganhasse um caráter universal. Então Jesus, com muita sutileza, age, utilizando-se da linguagem que era a mais conhecida da época, a guerra. Não que a guerra seja positiva, não que ela seja benéfica, mas é porque o povo da época era extremamente belicoso, como nós somos até hoje. Um pouco menos, mas ainda muito belicosos. E utilizando a linguagem da guerra, os burgos, que aparentemente eram autossuficientes, começaram a ver que precisavam se unir para se fortificar contra os inimigos. Então, por inspiração, uns começaram a invadir os outros, a conquistar e fortificar as suas fronteiras, estabelecendo entre eles acordos de proteção mútua, através da adoção de línguas próprias e nascendo as chamadas línguas internacionais. Como ocorre hoje, o inglês é a língua internacional. Certa feita eu fui no McDonald's em Paris, e parece que a gente tem cara de turista, de gringo. Quando eu cheguei no caixa, a menina já atendeu em inglês. Como foi o francês no passado, como foi o latim antes, como foi o grego mais recuado. Então foi através da guerra que os povos foram se aproximando e formando grupos maiores e se solidificando em línguas próximas. No entanto, a diversidade cultural de língua ainda era muito grande. Foi quando Jesus convoca a reencarnação, um espírito que recebeu o nome de Alexandre o Grande da Macedônia. Nascido em 356 a.C., na Macedônia, que era território grego, nasceu, veja bem, um espírito belicoso a serviço de Jesus, indicando que sim, nós temos o nosso livre-arbítrio, mas não total.
nós também somos trabalhados e agimos até os limites dos interesses da divindade. Alexandre o Grande, então, nasceu com a missão de difundir o pensamento e a língua grega. Porque na antiguidade, quando um povo invadia outro, obviamente impunha a sua cultura e a sua língua. E ele, jovem, extremamente inteligente e belicoso, conquistou praticamente todo o mundo conhecido. Desde a Europa do Norte, o oeste da Ásia, fazendo com que todos pertencessem à Macedônia, preparando o terreno para que 3 séculos depois, Paulo de Tarso pudesse, com a língua grega, divulgar o Evangelho do Cristo. 3 séculos depois. Assim, em pouco tempo, quase todo mundo conhecido falava o grego. Desencarna Alexandre o Grande e reencarna 226 anos depois, há 100 anos antes de Cristo, na Casa Júlia, em Roma, como o grande imperador Júlio César. O mesmo Espírito, que reencarnou com a missão de fortalecer e expandir o Império Romano e difundir o latim, onde o grego ainda não estava estabelecido. Preparando então o terreno para que mais tarde Pedro e Paulo pudessem espalhar a boa nova. Assim, em pouco tempo, todo mundo conhecido fazia parte do grande Império Romano. Mas Jesus precisava vir. E no ano 14, antes da Era Nova, assume o Império Romano Caio Júlio César Otávio. Um imperador diferente. Não tanto conquistador quanto os demais, mas apreciador das artes, da beleza, da música. Implantou em todo o Império Romano, pela primeira vez, um período de paz. Porque a vinda do Cristo merecia um momento sublime e tranquilo, com menos guerra, para que ele pudesse chegar. 400 anos antes, os profetas hebreus se calaram, não mais falavam da vinda do Messias. Ali a angústia já tomava conta, porque imagina a doutrina espírita durante 4 séculos, sem nenhuma manifestação mediúnica. Foi como eles se sentiam. Até que começaram a ouvir rumores que nos arredores de Jerusalém um jovem arrebanhava multidões com seu verbo eloquente e sublime. Debatia de igual para igual e às vezes com superioridade com os doutores da lei. Reuniu 12 pessoas comuns, pecadoras, difíceis, e trouxe para o mundo o Evangelium em grego, o Evangelho, a Boa Nova, transformando tudo o que se pensava e conhecia em termos de leis morais, de convivência, demonstrando que todos nós somos filhos do mesmo Pai, portanto iguais. E aí começaram os problemas, porque os imperadores, os nobres, os militares não se viam iguais aos escravos. Jesus, de tão grande, dividiu o tempo entre antes e depois dele. E deixou uma mensagem que perdura até hoje. Irá perdurar por toda a eternidade. Jesus vai crucificado. E logo em seguida, os seus apóstolos que haviam se separado, fugido covardemente, com medo,
tendo visto a sua ressurreição, se fortificaram moralmente e começaram a se reunir. Tiago e Pedro fundaram nos arredores de Jerusalém, na estrada que levava ao antigo porto de Jope, a primeira comunidade cristã, a Casa do Caminho. Saulo, um senador do Sinédrio que tinha como missão pessoal eliminar os cristãos e principalmente aqueles precursores da palavra do Cristo, se converte na entrada de Damasco quando vê uma luz que brilhava mais do que o sol do meio-dia. E ouve ali o comando do Cristo dizendo que ele deveria entrar na cidade, porque lá haveria de ser dito o que ele haveria de fazer. Promovendo assim a segunda maior transformação moral, porque a primeira foi, no meu entendimento, Maria de Magdala. Paulo, então, nascido em Tarso, cidade grega, onde aprendeu o idioma grego, mas submetido à Grécia toda, ao jugo romano, ele aprendeu o latim, e descendente de hebreus, falava o idioma de Israel, equipado, portanto, para o ministério ímpar da disseminação do reino por toda parte. Assim o fez, nas suas viagens. Quando já havia crescido muito, começou a administrar através das suas cartas. Em paralelo a isso, acirram-se as perseguições aos cristãos, na tentativa vã de eliminar a ideia, matando os seguidores. E quanto mais matavam os cristãos, quanto mais se firmava a mensagem através do testemunho desses cristãos, mais forte se tornava a mensagem, banhada pelo sangue de homens, mulheres, crianças, idosos, inocentes, que sofriam toda sorte de horror, de tortura, mas que as ordens do Cristo não deixou absolutamente nenhum deles sem amparo, sendo recebidos um a um no plano espiritual, da melhor maneira possível. Sendo que muitos deles sequer sentiram as garras e os dentes afiados das feras. Jesus, no entanto, continua utilizando sutilmente a natureza humana, as nossas imperfeições, para dar prosseguimento ao seu planejamento. A humanidade precisava criar uma doutrina capaz de reunir todos os cristãos, porque começaram a se dividir muito, a se debaterem, com base ainda nas nossas imperfeições. Foi assim que Constantino, o imperador romano da época, após vencer o co-imperador Maxêncio, na batalha da ponte Milvia, nos arredores de Roma, volta vitorioso, porque o Império Romano era dividido em 3. Ele havia vencido um co-imperador, ainda faltava um, porque o sonho dele era dominar. Dizendo que recebeu uma intuição através de uma visão, onde viu uma cruz clareada, em algumas traduções, pela luz do sol, por outras, por uma luz muito forte. E ouviu, segundo ele, do próprio Cristo, que através das iniciais daquela palavra, ele venceria a guerra, como venceu. E voltando para Roma, ao entrar triunfante, vitorioso na cidade, percebeu como Roma estava acabada, arrasada, com graves condições socioeconômicas.
então por uma questão política e de domínio, ele observou que os cristãos eram uma massa muito grande. Inclusive a sua mãe, Helena, a Santa Helena da Igreja Católica, havia se convertido ao cristianismo. Ele então se converte ao cristianismo. E no ano 313, juntamente com outro co-imperador Licínio, que era co-imperador do Império do Oriente, emitem o Édito de Milão, tornando as religiões do Império Romano, principalmente o cristianismo, religião tolerada. Portanto, cessa assim as perseguições aos cristãos. Aparentemente a paz volta, mas em seguida retomam as perseguições, porque Licínio praticamente rasga o acordo. Constantino, numa batalha, o vence. E ele então começa a perceber que entre os cristãos havia muita disputa. Entre as chamadas comunidades, conhecidas mais tarde como igrejas, que não tem nada a ver com a ideia da igreja da atualidade. Começaram a perceber que os cristãos começaram a discutir, a brigar, para a adoção de hierarquias, discussões para determinar dogmas para os próprios cristãos. Isso começou a dar, então, abertura para grandes batalhas internas no seio do cristianismo. Constantino, então, convoca mais de 300 episcopos, do grego que significa administradores, ou do latim bispos, que também não tem nada a ver com os bispos atuais, eram apenas administradores das comunidades cristãs. Reunidos então para um concílio na cidade de Niceia, veja bem, um concílio presidido por um imperador romano, que decide então reunir para acabar com essas guerrinhas internas todos os cristãos sobre uma única bandeira universal. Nasce aí o catolicismo, porque católico se traduz como universal. Nasce então a Igreja Católica Apostólica Romana. Em 380, o imperador Teodósio, no Édito de Tessalônica, declara finalmente o cristianismo religião oficial do Império Romano. E a mensagem de Jesus é soterrada pela ganância, pelo orgulho e pela vaidade humanas. Os cristãos que eram perseguidos passam a ser perseguidores. O mundo mergulha então no sangue, na tortura, na dor. E Jesus mais uma vez chama a reencarnação no ano 742, desta vez na Alemanha, Carlos Magno. O mesmo espírito. Alexandre o Grande, Júlio César, reencarna novamente para reunir parte dos povos que estavam espalhados através da guerra. Reconstrói parte do mundo, tomando toda a Europa, parte da Rússia, indo até a Península Ibérica, atual Espanha. E com o apoio do Papa Leão III, funda o Império Sacro-Romano, estabelecendo novos códigos que sementeia, observe, o solo para o advento do Espiritismo 1000 anos depois. E tem gente que acha que as mudanças no planeta vai se dar em 30 anos, em 40 anos, 50 anos. Alexandre o Grande veio preparar para 300 anos depois. Carlos Magno veio preparar para 1000 anos depois. O mesmo espírito.
No entanto, sucedem-se as guerras. Ele morre e a humanidade se esfacela novamente em batalhas sanguinolentas e contínuas sobre o tacão da teologia vigente. Em 1096, o Papa Urbano II dispara a primeira das 8 cruzadas, mergulhando o mundo no horror das trevas da Idade Média, no horror da Santa Inquisição, do Tribunal do Santo Ofício. Um período de muita dor, de trevas, de sofrimento, onde qualquer pessoa poderia ser denunciada sem nenhuma prova ao Santo Ofício e era torturada e morta em nome de Deus. Jesus, então, percebendo isto, chama a reencarnação o seu discípulo querido, João Evangelista, em 1182, com a difícil missão de reconstruir a igreja que deveria honrar na terra o cristianismo. Nasce, portanto, na ensolarada Úmbria, Francesco Bernardone, que passou para a posteridade, conhecido como Francisco de Assis. Um espírito tão grande que revolucionaria a visão acerca de como deveria comportar o catolicismo. O psiquismo desse espírito está tão enraizado que eu passei no trevo de Assis a caminho de Roma e me emocionei, percebendo o psiquismo de toda aquela região da Úmbria, que até hoje respira as bênçãos de Francisco. Mas a bestialidade humana foi maior que os exemplos de Francisco. E o mundo, que se parecia ter chegado ao fundo do poço, demonstrou com as atrocidades humanas que o fundo do poço ainda era muito mais fundo. E mesmo com esse cenário de caos, de aparente perda de controle, Jesus continua no leme dessa grande barca e seus propósitos seguem à risca o seu planejamento. A Inglaterra, com a sua cultura anglo-saxônica, invade a França e ameaça a ancestral cultura latina do país. A sabedoria divina chama então a reencarnação Joana d'Arc, que nasce na pequenina Domremy, na França, e traz como missão reunir o exército francês tão dilacerado e desestruturado. E mesmo traída e morta, deixa o seu legado de força e hombridade que conduziu a França à libertação dos seus traidores. Era o espírito de Judas Iscariotes, que tinha ali a sua última reencarnação expiatória da época da traição do Cristo. Falida então, na sua missão de reunir os cristãos sobre uma única bandeira, a igreja precisava ser freada em seus impulsos sanguinários, quando Jesus chama então a reencarnação Martinho Lutero. Com a missão dessa vez de cuidar da árvore do cristianismo, nascendo no seio da doutrina como monge, na Alemanha, se revolta quando o Papa Leão X permite e autoriza a venda de indulgências para a construção da Basílica de São Pedro, em Roma.
atual Vaticano. Martinho Lutero, então, prega na porta da igreja de Wittenberg as suas 95 teses, protestando contra as coisas na igreja que ele não concordava. Nascendo em 1517 o protestantismo, que faliu logo em seguida, lamentavelmente. Pois o protestantismo, coisa que pouca gente sabe, teve também a sua Inquisição, com base no orgulho e na vaidade dos seus líderes. E uma guerra sangrenta entre católicos e protestantes se desenrolou, banhando o mundo de lágrimas, de dor e sofrimento. E no meio de tanta belicosidade, tanta dor e sofrimento que tisnava o cristianismo, e que por conta da atuação da igreja sepultava as artes, a ciência, a filosofia, Jesus chama a reencarnação sem espíritos. Aqueles brilhantes do passado, das artes, das ciências e das filosofias gregas, sobretudo, que reencarnam na Europa do século XIV e que resgatam de maneira surpreendente, em apenas 80 anos, o conhecimento greco-romano. E o mundo conhece o Renascimento, que construiu uma nova forma de pensar, impossibilitada anteriormente pela mediocridade do período das trevas. Mas o banho de sangue continua. E os espetáculos cruéis e sanguinolentos de ambos os lados culmina na noite do dia 23 de agosto de 1572, onde católicos capitaneados por Catarina de Médici, no evento conhecido como a Noite de São Bartolomeu, matou tantos protestantes, que reza as tradições que as patas dos cavalos se cobriam de sangue pelas ruas de Paris. E o tempo segue com a religião totalmente desmoralizada e enfraquecida. Cansados das imposições teológicas e das guerras santas, surge na Europa em 1715 o Iluminismo, que trazia a concepção de que a luz, a razão, seria contrária ao antigo regime, às trevas, e que a partir dali, tudo para ser aceito tinha que ter o cunho da razão e da ciência. E ganhou a Europa rapidamente, fazendo com que o que era ruim piorasse. Pois se contrapondo à religião e ao Deus sanguinário que a religião apresentava, no século XIX nasce o materialismo. E o mundo mergulha agora no novo período das trevas. Só que dessa vez as trevas espirituais. E muitas loucuras são cometidas com base na crença de que não existe vida após a morte. A ciência ganha força e abafa a religião. Cansados então dos dias de terror, com seus ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, a antiga Gália, a França, recebe em 1769 Napoleão Bonaparte. O mesmo espírito de Alexandre, de César, de Carlos Magno, vem dessa vez com a missão de reunir os estados europeus e impor a língua francesa, a fim de que Allan Kardec pudesse codificar a doutrina espírita e decodificar o pensamento de Jesus, atualizando o pensamento espiritual à luz do Evangelho do Cristo. E na noite de 31 de dezembro de 1799,
na abertura do século XIX, reúne-se nas esferas superiores próxima à França uma assembleia de espíritos sábios, benevolentes, iluminados, bem como com a participação de outras figuras menos evoluídas, numa assembleia que marcaria a entrada no novo século. E dentre todos os espíritos que lá estavam, se avultuava em superioridade, em luz e beleza, o apóstolo do Cristo, que seria Allan Kardec na Terra. E narra então o irmão X no livro Cartas e Crônicas. Depois da palavra rápida de alguns orientadores, emergiu sob a custódia de esclarecidos mensageiros, resumido cortejo de sombras, que pareciam estranhas e vacilantes, criaturas confrontadas com as feéricas irradiações do palácio festivo. Era um grupo de almas ainda encarnadas, que, constrangidas pela organização celeste, remontavam a vida espiritual para a reafirmação dos seus compromissos. À frente vinha Napoleão, que centralizou o interesse de todos os circunstantes. Era bem um grande corso, com seus trajes habituais e com seu chapéu característico. Recebido ele, Napoleão, por diversas figuras de Roma antiga, aqueles que foram seus soldados o reverenciavam, que se apressavam em oferecer-lhe apoio e auxílio, ocupou radiosa poltrona que de antemão lhe fora preparada. Quando o céu pareceu se abrir diante de todos, e uma voz enérgica e doce, forte como a ventania e veludosa como a ignorada melodia da fonte, exclamou para Napoleão, que parecia eletrizado de pavor e júbilo ao mesmo tempo: irmão e amigo, ouve a verdade que te fala em meu espírito. Eis-te à frente do apóstolo da fé, que sobre a égide do Cristo descerrará para a terra atormentada um novo ciclo de conhecimento. César ontem e hoje o orientador rende o culto de tua veneração ante o pontífice da luz. Renova perante o evangelho o compromisso de auxiliar-lhe a obra renascente. Renova Napoleão perante o evangelho o compromisso de auxiliar Allan Kardec na obra renascente. Aqui se congregam conosco lidadores de todas as épocas, patriotas de Roma e das Gálias, generais e soldados que te acompanharam nos conflitos, que se surpreendem com simpatia e expectação. Antigamente, no trono absoluto, pretendia-te descendente dos deuses para dominar a terra e aniquilar os inimigos. Agora, porém, o Supremo Senhor concedeu-te por berço uma ilha perdida no mar, Patmos, onde ele nasceu, a Córcega, onde ele nasceu, para que te não esqueça da pequenez humana, e determinou voltar-se ao coração do povo que outrora humilhaste e escarneceste, a fim de que lhe garantas a missão gigantesca junto à humanidade no século que vamos iniciar. A vontade do Senhor expressa-se nas circunstâncias da vida. Unge-te de coragem para governar sem ambição e reger sem ódio. Indicado para consolidar a paz e a segurança necessárias ao êxito do abnegado apóstolo que se descortinará a era nova, será visitado pelas monstruosas tentações do poder. Não te fascineis pela vaidade que buscará corromper-te à fonte. Recorda-te que, obedecendo a injunções do pretérito, renasceste para garantir o ministério espiritual do discípulo de Jesus, que regressa à experiência terrestre e vale-te da oportunidade para santificar dos excessos princípios da bondade e do perdão. Em 3 de outubro, então, de 1804, nasce em Lyon, na França, Allan Kardec. Bonaparte consolida os estados franceses, impõe a supremacia da igreja da língua francesa,
mas fale na sua missão de amparar a vinda do codificador, trazendo paz para a região. Falido então em sua missão, é relegado à ilha de Santa Helena, onde morre em 1821. A codificação da doutrina segue o seu curso inexorável. Graças à língua francesa, que era a língua mundial, chega ao Brasil. Porque no Brasil a segunda língua naquela época era o francês, porque era a língua da elite. Era ensinada nas escolas, como hoje é ensinado o inglês. E Luiz Olímpio Teles de Menezes, lá em Salvador, funda, em 1865, o Grupo Familiar de Espiritismo, com a permissão do governador da época da Bahia, Conde dos Arcos. E hoje, daqui do Brasil, para onde foi trazida a árvore do Evangelho, o Espiritismo se espraia por todo o mundo, principalmente retornando à velha Gália, à França e a toda a Europa, através do verbo abençoado do nosso Divaldo Pereira Franco, tido como Paulo de Tarso dos tempos atuais, porque hoje as terras francesas e europeias já estão mais férteis para a voz do Evangelho, porque à época, traumatizada com Deus belicoso e sanguinolento, não aceitou. E assim como o cristianismo primitivo, a doutrina espírita se inicia com pequenos grupos, fazendo exatamente o que Jesus ensinou. As casas espíritas, como a antiga Casa do Caminho, a primeira comunidade cristã, primam por fazer pregações do Evangelho, atender aos enfermos, aos necessitados, tanto de uma palavra fraterna, quanto de alimento e consolo espiritual. Fornece alimento a quem tem fome, e guia os homens no caminho da verdade, restabelecendo os ensinos do Cristo perdidos logo depois que o cristianismo primitivo deixou de ser cristianismo. A doutrina revive a pureza do cristianismo, dizendo que nós só nos salvamos através da prática do bem, que foi o que Cristo disse em toda a sua passagem. O bem ao próximo que desenvolvemos, o amor em essência, porque, como diz Emmanuel, o próximo é a ponte entre nós e Deus. Só que, infelizmente, a doutrina espírita é composta por homens e mulheres, que somos exatamente aqueles que falimos no passado, em todas essas ordes que caíram através das guerras. E assim como o cristianismo primitivo, a doutrina espírita começa a ser invadida por disputas de poder interno, por lutas e por vaidades. Sem falar que a doutrina sofre concomitantemente ataques das esferas espirituais inferiores, que atacam a doutrina pelo flanco espiritual, bem como pelo flanco físico. Pelo espiritual, até através do incentivo do mediunismo, de ideias esdrúxulas, de conceitos de pessoas desavisadas que tentam implantar no espiritismo reformas, conceitos totalmente antidoutrinários, implantação de práticas místicas, e que começa a ridicularizar a doutrina perante as outras pessoas. E pelo físico, através da infiltração de pessoas que tentam trazer novas ideias, como eu disse, antidoutrinárias, na tentativa de adaptar a doutrina ao gosto delas, sendo que elas que deveriam se adaptar à doutrina. Isso se dá de maneira tão sutil, tão suave, que muitos dos chamados
estão se envolvendo justamente pela falta de defesas morais. Humberto de Campos, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, narra que Jesus, como nós dissemos, lançou mão de várias tentativas para trazer de volta a sua mensagem inicial, e todas elas foram perdidas por causa do homem. Todas elas. Até Kardec foi informado que, se falhasse, outro o substituiria, dado a tamanha importância da codificação da doutrina. O que vale a dizer? Que precisamos sim nos erguer e fazer a nossa parte, porque a doutrina vai prosperar, com os homens, sem os homens, ou apesar dos homens. Porque o mundo já não cabe mais erros e falências humanas. Nós já erramos muito. E aqueles que não literalmente se enquadrarem nas ordens do Cristo, serão deportados, como há 200 mil anos vieram os exilados da capela, para nos auxiliar na nossa evolução. Estarão esses reticentes no crime, na corrupção, na desonestidade compulsórias, convidados a cooperar em outro orbe. Porque o improviso e o imediatismo não fazem parte das ordens superiores que auxiliam na direção do nosso planeta. E Jesus, sim, comanda essa gigante barca terrestre que não está à matroca, demonstrando que o ano não foi ruim, o ano foi de ensinamentos, e que poderia estar melhor se estivéssemos aprendido os ensinamentos. Andemos na rua para ver a quantidade de pessoas que não mantêm distância, que não usam máscara, que não fazem a sua parte para que o vírus não acabe de vez. E aí nós vamos entender por que essa dor não termina. É castigo divino? Não. É imaturidade humana. Eu agradeço a paciência e peço desculpa pelo atrasar das horas. Roga a Jesus que possa nos iluminar a todos, que nós tenhamos uma excelente semana. O Natal de muita luz, lembrando sempre do aniversariante. Porque o aniversariante não é Papai Noel e não os presentes. E que Jesus possa nos iluminar a todos. E que assim seja. Depois de uma palestra maravilhosa, né? Muito esclarecedora. Parabéns, você foi muito feliz. Vamos nós aqui voltar nosso pensamento a Deus, nos colocando receptivos às vibrações de amor do Cristo, que neste momento jorram sobre nós, envolvendo-nos, criando assim ânimo e disposição para que possamos enfrentar as dificuldades. Vamos pedir aos médios presentes que possam ficar de pé. Vamos fazer um passe coletivo. Amado Mestre Jesus, mais uma vez, aqui estamos humildemente. Envolva cada um, curando-os, segundo suas necessidades e méritos. Envolva também aqueles que nos assistem em casa. Com a tua luz, com o teu amor, para que cada um, neste ano que se encerra, possa despertar no seu seio a luz do Cristo, iluminando
C e também sua família. Os amigos, aqueles aos quais cada um possa influenciar. Vamos estender também nesse momento nossas vibrações de amor, de paz, a todos aqueles desamparados da vida, aqueles que não têm a quem recorrer. Vamos, num pensamento, fortificando assim a nossa vontade para que essa corrente mental possa se estender a todo o orbe terreno, levando a cada um dessas pessoas ânimo e disposição para que possam despertar para a vida maior e assim empreender reformas que o conduzirão a uma vida mais digna. Que possam todos que estão nos hospitais também receber de nós a nossa vibração, nossa energia e a fluidificação para que possam curar-se de seus males. Obrigado, Senhor, a todos. Obrigado a todos que neste ano vibraram positivamente para que o Evangelho de Jesus pudesse chegar a cada lar do nosso grande país. Que o ano que vem possa ser de luz, de iluminação, de crescimento, e que possamos vencer esta pandemia que ora leva medo aos desavisados, mas o Cristo nos alerta que todo aquele que professar através de sua fé o amor do Cristo viverá e crescerá. Obrigado a todos, muita paz, muito amor, uma boa semana e que todos possam voltar para seus lares em paz. Que assim seja.